Damares Alves vai se dar muito mal por aquilo que ela falou no templo religioso a respeito das crianças da ilha de Marajó. Porque um crime ela cometeu. Ou ela cometeu o crime de denunciação caluniosa, ou ela cometeu o crime de prevaricação. Mas ao que tudo indica, essa é mais uma história fantasiosa de Damares que está sendo utilizada para ajudar Bolsonaro na campanha para derrotar o Lula. E nós temos que lembrar que quem esteve envolvido com problemas com crianças no norte do país foi a própria Damares em uma história ainda não explicada. Só que na sua opinião, essa história de Damares é mentira ou Damares de fato prevaricou? Deixa o like se você quer ver Damares investigada e claro, se inscreva no canal. E em respeito a você, eu não vou trazer aqui detalhes da fala de Damares. Porque no final de semana ela esteve presente em um templo religioso e ela começou a falar, dando detalhes, né, de práticas utilizadas por pessoas na fronteira do Brasil com a Guiana, com exportação de crianças. Tá? Vamos usar esse termo, que é um termo assim mais brando possível para nós utilizarmos. E Damares, ela começou a dar detalhes, né? Que as crianças tinham os dentes retirados, que as crianças elas estavam comendo alimentos pastosos, uma coisa assim muito estranha e absurda também, grotesca, para ser falada em um templo religioso na presença de outras crianças. E o pior de tudo é que Damares começou a falar que ela teve contato com essas práticas, que ela ficou sabendo dessas práticas, pelo Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, enfim, o ministério que ela ocupava. E que o presidente Bolsonaro também sabia disso. Só que assim, se Damares sabia disso tudo, por que ela não informou o Ministério Público Federal? Porque o Ministério Público não sabia dessas informações. Ou seja, ou Damares tinha acesso a essas informações e não fez nada, então isso é um crime de prevaricação, ou Damares está inventando toda essa história para servir como agente da campanha de Bolsonaro, o que é uma denunciação caluniosa. E ao que tudo indica, conhecendo bem Damares, conhecendo bem Bolsonaro e conhecendo bem o bolsonarista, o bolsonarismo, melhor dizendo, isso aí é mais uma das enormes baixarias da campanha política desse ano. Porque essa, a história que Damares deu com detalhes, era óbvio que iria dominar o noticiário, como já está dominando. E o Bolsonaro, como você bem sabe, principalmente aqueles que acompanham o canal há mais tempo, sabem que o Bolsonaro é o mestre dos holofotes da televisão. Mesmo antes de ser presidente da República, Bolsonaro sabia muito bem como pautar a imprensa. Ele ficou 10 anos, de 2008 até 2018, aparecendo toda semana no CQC, no Super Pop e no Pânico, porque ele sabe como trazer os holofotes para si. E é exatamente isso que o Bolsonaro está fazendo agora nessa campanha do segundo turno. Porque todos os assuntos que estão em pauta foram colocados pelo Bolsonaro. Para o bem dele, para o mal dele, todos os assuntos foram pautados por ele. E isso é muito importante em uma disputa como nós estamos vendo agora. E o Lula não pode cair no terreno da baixaria. Ele não pode ir para esse pântano da baixaria, para esse esgoto que o Steve Bannon está tentando trazer à campanha. Porque isso não favorece o Lula, favorece somente o bolsonarismo. Mas toda essa situação, claro, traz consequências. E vai trazer consequências para Damares e é isso que nós esperamos. Porque o Ministério Público Federal entrou com um pedido para que Damares Alves, junto ao Ministério da Mulher, do Desenvolvimento, enfim, da Mulher, das minorias, enfim, para que essas informações que Damares diz ter, junto ao Ministério, sejam disponibilizadas para o Ministério Público. Damares falou que ela tem vídeos disso. Se ela tem vídeo de todas essas práticas, vai ficar muito fácil para que ela apresente as provas ao Ministério Público. E o Ministério Público do Pará, o Ministério Público Federal do Pará, disse que não conhece nada do que Damares falou. Então, eles também estão solicitando as informações para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Agora, se de fato Damares tem todas essas informações, então ela prevaricou. Porque ela deveria ter informado o Ministério Público e ela não informou. Então Damares deixou tudo isso acontecer por mais pastor e por mais cristã que ela gosta de dizer que ela é. Mas se ela sabia e não informou as autoridades, ela está mostrando que de cristã não tem absolutamente nada. E o pior de tudo, se tudo isso for mentira, ela está sim fazendo uma denunciação caluniosa. Agora, Damares poderia aproveitar todo esse holofote que ela está tendo para esclarecer a polêmica envolvendo ela em uma comunidade indígena lá na região norte e a ONG que ela coordenava junto com uma outra pessoa.
Essa é uma história muito sinistra, como tudo que envolve Damares Alves. Só que na sua opinião, essa história de Damares é fantasia dela para aumentar a baixaria da campanha ou é verdade e ela prevaricou? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Essa história que eu vou contar aqui pra vocês, ela foi muito divulgada lá em 2018, 2019, quando o Bolsonaro venceu a disputa. Quem trouxe essas informações foi a revista Época. E você pode colocar no Google que vai saber todas essas informações. E eu fiz um vídeo trazendo detalhes dessa situação lá no conteúdo de membros. É apenas R$ 1,99 por mês, basta clicar nesse botão aqui embaixo para você ser membro e você vai ter acesso a esse conteúdo, tá? O vídeo chama A Maior Polêmica de Damares. E de fato é uma polêmica. Porque a filha de Damares não é filha dela. É uma filha adotiva que nunca foi regularizada. Então, formalmente, burocraticamente, Damares não é a mãe dessa menina. E essa menina é uma criança indígena, que as informações que nós temos que nunca foram esclarecidas de verdade dão conta que Damares, que a ONG, melhor dizendo, que Damares trabalhava, era coordenadora chamada ONG Atine, retirou essa criança da aldeia que ela vivia e levou para a cidade e agora está aos cuidados de Damares. A menina já é uma pessoa grande. A ONG diz que a criança ela foi abandonada pelos familiares da aldeia por alguns problemas físicos. Uma prática que ocorria no passado, mas os especialistas dizem que não ocorre mais esse tipo de situação nas comunidades indígenas. Os aldeões da aldeia que a menina foi retirada disseram que a ONG de Damares foi até lá e levaram a menina para a cidade para fazer um tratamento odontológico. Olha a situação. A menina saiu e nunca mais voltou. Damares diz que a menina tem contato com os familiares. Na época os familiares disseram que não tinham mais contato com a menina. Uma história muito sinistra, como tudo que envolve Damares, e muito mal explicado sempre. Então perceba que Damares já tem polêmicas anteriores e casos mal explicados com comunidades no norte do país. Mas essa história que ela está colocando, que ela colocou na jogada no último domingo, serve apenas como um confronto espiritual, como a própria Damares disse. E nós estamos reforçando aqui, nos últimos vídeos, essa questão muito importante que tem que ficar compreendida. Para o bolsonarista, não há diferença entre política e religião, ou entre política e espiritualidade. Porque essas figuras, essas pessoas, elas enxergam em Bolsonaro o enviado por Deus, elas enxergam em Bolsonaro o próprio Messias vivo. E há um confronto do bem contra o mal. E Bolsonaro representa o bem e todos os outros representam o mal. Inclusive o próprio STF. Porque Damares disse que o STF e a imprensa tinham consciência daquilo que as crianças estavam passando na ilha do Marajó e não fizeram nada. O que é mentira por parte de Damares, que nada foi divulgado a respeito desse assunto. Mas a imprensa e o STF são postos pelos bolsonaristas como sendo obstáculos para o Bolsonaro que ele tem que superar nesse embate que ele tem contra o mal. Então é uma disputa religiosa que essas pessoas estão vivenciando. São soldados espirituais, soldados religiosos do próprio Bolsonaro. E a urna e a votação são apenas mais um instrumento de batalha para que o bem possa vencer o mal. E ela mesma falou, nós estamos em uma guerra, uma batalha espiritual. Espero que isso fique muito claro e muito bem entendido. Porque é um ponto central do entendimento do comportamento bolsonarista. E se vocês acham que essa história terminou, não terminou. Porque Damares, pelo menos até o momento, até o final do segundo turno, já começou a falar que vai abrir uma CPI para investigar esse caso das crianças exportadas lá na ilha de Marajó, quando ela assumir a sua cadeira no Senado. O que é muito estranho. Porque assim, por que ela vai abrir uma CPI no Senado enquanto senadora, sendo que ela tinha já prerrogativas anteriores como ministra do governo Bolsonaro e nada fez? Então o Ministério Público, o outro grupo prerrogativas, o grupo de senadores, grupo de advogados já entrou com uma ação no STF porque Damares precisa ser investigada por tudo isso que ela está falando. Porque tem um cheiro muito grande de ser apenas campanha para Bolsonaro, favorecendo assim essa disputa espiritual que os bolsonaristas se encontram.